Glória a Deus. A paz, Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente a vida de todos nossos irmãos, irmãs, você que está aí assistindo esse vídeo, você jovem, criança, adolescente. Hoje é dia 30, hoje é dia domingo, né? Domingo, dia 30 de abril de 2023, agora é meio-dia, né? E 2 minutos. Estamos aqui no encerramento da campanha Derrubando Gigantes. 7 domingos de oração. Nessa campanha por tema, Derrubando Gigantes. E hoje, nós cremos que no nome do Senhor Jesus Cristo, todo gigante caiu, né, pastor Alexandre Bernardo? Todo gigante caiu. O gigante da enfermidade, o gigante do desemprego, o gigante da miséria, o gigante da pobreza, o gigante da luta, o problema de tudo. O gigante de tudo, né? Porque o gigante da inveja, o gigante do olho grande, né? O gigante da prostituição, da imoralidade sexual, o gigante do adultério, da fornicação, né? O gigante da idolatria, o gigante do egoísmo, né? Da soberba. É o gigante da soberba, né? Todos os tipos de gigantes, eles caíram hoje. Todos eles caíram hoje por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estávamos aqui em oração, né? Estava aqui juntamente com o pastor Alexandre Bernardo. Nós já estávamos aqui buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor Jeová, buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. E o Senhor já estava falando conosco, né? O Senhor já estava aqui nos dando uma palavra para compartilhar com você. Nós pedimos para você que você não pule o vídeo, que você não passe o vídeo para frente, que você tire esse tempo, né? Tire esse tempo, Senhor Jeová, tire esse tempo, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Tire esse tempo para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir a palavra de Deus, porque Deus irá falar com você. Deus irá falar conosco por intermédio da sua palavra. Amém? Nós vamos trazer somente a palavra de Deus aqui para você, para o seu coração, para a sua vida. Em nome de Jesus, né? Deus falava comigo, né? No livro de Salmos, né? No capítulo 3, né? São apenas 8 versículos, que a palavra de Deus ela fala assim, ó: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ó, presta atenção, com minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte, né? Confirmando seu santo monte, né? Confirmando, né? Essa campanha, né? Deus confirmando que ele tem ouvido e ele tem atendido todas as nossas orações aqui no monte, né? Porque são muitas campanhas que nós estamos fazendo uma atrás da outra, e o Senhor tem nos ouvido, né? O Senhor tem nos abençoado de uma forma muito grande, o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito especial, né? O inimigo, ele tenta, né? Ele tentou, né? Contra a nossa família, né? Tentou tanto contra a minha vida, né? Como com a vida aqui também o pastor Alexandre Bernardo também foi, né? Atacado pelo inimigo, mas Deus nos dá a vitória, né? Deus nos garante a vitória. E a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Com minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ó, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu deitei, preste atenção, ó, eu me deitei e dormi,
acordei porque o Senhor me sustentou. Então, quando nós, né, vamos para a cama, né, no final da noite, no momento de dormir, no momento de descansar, né, a gente deita, a gente dorme, né, a gente descansa. E quem nos desperta logo pela manhã é o Senhor Jeová, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, né? É Ele que controla a nossa vida. Eu sempre antes de dormir, né, eu faço uma oração e me deito e tento dormir, não consigo pegar no sono. Por quê? Porque o Senhor está exigindo mais oração de mim. Porque o Senhor quer que eu busque mais. E por incrível que pareça, né? Sempre 3 horas da madrugada. Sempre 3 horas da madrugada, né? Que o Senhor me chama para orar. Eu fico às vezes deitado, né? E não consigo pegar no sono, né? E aí eu penso, é o Senhor. O Senhor não vai me deixar dormir enquanto eu, né, não me colocar em oração, enquanto eu não buscar Ele na madrugada. Aí quando eu me levanto, né, para orar, eu vou olhar no relógio, 3 horas da madrugada. Então o Senhor, Ele controla a vida do cristão, né, dos seus ungidos, né? Deus controla a vida dos seus servos, Verdade, Deus. né? E nós agradecemos a Deus, nós podemos dizer aqui que Deus, Ele é maravilhoso, nós podemos dizer aqui que o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso, né? Porque fala, né? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então quem é que nos sustenta durante a noite? Quem é que nos sustenta durante a madrugada? É o Senhor. É o Senhor Jeová. É o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta durante a madrugada, durante a noite, Oh, Deus. né? Nós estamos sobre os cuidados do Senhor. Nós estamos sobre os cuidados do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus nos chama para orar nas madrugadas é porque Ele vê todo o oculto e o escondido, né? Tudo aquilo que você não pode ver, tudo aquilo que eu não posso ver, que nós aqui, né, pastor Alexandre Bernardo, tudo aquilo que nós não podemos ver, nós não conseguimos enxergar Deus, né, com a sua visão ampla de tudo, né? Ele vê tudo e ele vê todas as coisas porque ele é Deus onipresente, é onipotente, onisciente. Ele é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, né? Que cuida de mim, cuida de você. Amém? Glória a Deus, né? Então, olha só, irmãos, que a palavra fala, versículo 6: Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Não terei medo de 10 Oh, Deus milhares da de glória. pessoas que Deus se Santo, Pai. puserem contra mim ao meu redor, né? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, Oh, Espírito Santo. pois Toma conta. feriste a todos os meus inimigos, nos queixos, né? Quebraste os dentes aos ímpios, aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, né? A salvação vem do Senhor, né? Preste atenção, irmãos. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Sobre o povo de Deus seja a sua bênção. A salvação, ela vem do Senhor Jeová. A salvação, ela vem do Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela vem do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos levar a sério a obra de Deus. Nós precisamos levar a sério a obra do Senhor Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo de Deus. Nós conversava hoje sobre ter intimidade com Deus, sobre ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Nós falávamos sobre possessão maligna, né? Quando o Espírito, ele se aposta da vida de uma pessoa, né? Quando ele está alojado na vida de uma pessoa. Muitas pessoas hoje, nós estávamos conversando, muitas pessoas hoje abrem uma igrejinha, né? Por entretenimento, né? O que é abrir uma igrejinha por entretenimento, né?
Irmão, vem pregar aqui, irmã, vem pregar aqui, irmão, vem louvar aqui, irmã, vem louvar aqui, irmã, né? Faz um entretenimento, né? Mas numa situação séria, aonde uma pessoa manifesta com um espírito maligno, aonde a pessoa manifesta com um demônio, se você não tiver unção de Deus, se você não tiver unção do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, entretenimento, ele não vai não tiver, você não vai expulsar demônio. O demônio vai te escandalizar, ele vai escandalizar você, ele vai escandalizar o trabalho, esse entretenimento, na verdade, né? O demônio vai escandalizar a igreja, vai escandalizar a obra de Deus. Então, nessa palavra, né, aqui a gente colocou a palavra para você, né? Mas para que essa palavra aqui, ela aconteça em nossa vida, para que essa palavra aqui, ela se cumpra em nossa vida, nós precisamos levar a sério a obra de Deus, né, pastor? Depois que acontecer Pode falar, pastor, deixa Deus te usar. Depois que acontecer nesse entretenimento aí, que o inimigo não sair, ali ele fazia algo mal ali dentro da igreja, ali, ou uma pessoa cair ali endemoniada, bater a cabeça e morrer dentro da igreja, não tem como tu culpar o demônio. Porque tu sabe que o demônio é espírito, né? O demônio não vai preso. Quem vai preso é você, é a pessoa, o responsável para aquele lugar. O demônio não vai preso. Tu já viu algum demônio preso alguma vez? A polícia prender algum demônio, tu já viu alguma vez? O demônio não tem como ir preso. Ele sai do corpo e vai pro outro, não ele tem? É um espírito. A algema não pega nele, né? A algema não ele pega, é um espírito, nem bala, meu né? amado irmão. Nem o projétil de metal pega nele. Como é que tu vai botar daí a culpa no demônio ali que fez aquilo dali? Não tem, tu vai ter que assumir uma responsabilidade. Por isso que as coisas de Deus não é de brincadeira, irmão. As coisas de Deus é séria. As coisas de Deus é no jejum, na oração. Porque nossa luta não é contra a carne, o apóstolo Paulo diz. E nem contra o sangue. É contra a potestade malignas. Que vem nos arrodear, que vem nos tomar, que vem querer nos derrubar. Não é, tua luta não é contra a pessoa ali dentro da igreja. Tua luta é contra um ser que tu não vê ele. A tua luta é com um ser que tu não vê, e para tu lutar contra ele, tu tem que estar em espírito, tu tem que estar em oração, tu tem que estar em jejum para tu vencer ele. Senão tu não vai vencer, meu amado. Então não fica abrindo obra, não fica abrindo obra se tu não tem a direção de Deus. Vai ter que ter muitas vezes a direção de Deus, nós tem que ver, nós tem que orar, nós tem que clamar para ver se aquele trabalho é do Espírito Santo. Senão nós só vamos quebrar a cara mais para frente. Chega uma pessoa endiabada, uma pessoa possessa do inimigo. Se nós não estiver preparado, nós vamos cair, irmão. Se nós não estiver preparado, nós vamos entristecer aos familiares daquela pessoa muitas vezes ali dentro. Nós vamos se prejudicar ainda e arrumar uma luta bem grande. Deixa Deus te usar, pastor. Fala o que tem que falar. Eu quero te dizer nesse domingo, irmão, abençoado por Deus, não faça coisas sem a direção do Espírito Santo. Fica na direção do Espírito Santo. Não fica abrindo trabalhos com emoção. Não fica abrindo trabalhos para fazer show, para fazer teatro, entretenimento para as pessoas. Porque Deus não se agrada. Deus não se agrada. Deus vai te provar. Deus ele vai provar nós para ver se nós temos o espírito dele mesmo. Porque é fácil, irmão, nós fazer as pessoas dar risada, fazer as pessoas se incentivar as pessoas a dar risada, incentivar as pessoas a motivar elas a buscar o Senhor, mas não motivar elas a buscar o reino. Vai ter que motivar as pessoas a buscar o reino, buscar a salvação de Deus, buscar a libertação, buscar o arrependimento. Mas não só incentivar elas a ganhar um carro, a ser próspera, a sua família vai tudo bem. Não, irmão, Deus quer que nós incentivemos ela ao reino de Deus, ter a obediência na palavra do Senhor Jesus Cristo. Senão, meu amado irmão, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo que tu vai pregar. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo que tu vai ponhar naquele lugar, meus amados irmãos. Eu quero te dizer, né, nesse comecinho de tarde, meu amado irmão, não faça a coisa sem a direção do Espírito Santo. Tá com a palavra aí, tamo junto. Exatamente, tudo que o pastor falou. É isso mesmo, né? Ó. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, sobre o teu povo. E quem é o povo de Deus? Olha só, olha o que a palavra falou, eu vou repetir, ó. A salvação vem do Senhor,
sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, primeiramente, a salvação vem do Senhor, né? Sobre o seu povo seja a sua bênção. Mas será que você é povo de Deus? Será que nós somos povo de Deus? É uma palavra para nós refletir. Quem é o povo de Deus? Né? O povo de Deus é aquele que leva a Deus a sério. Leva a Deus a sério. O povo de Deus é aquele que leva o Senhor Jesus Cristo a sério. O povo de Deus é aquele que leva o Espírito Santo de Deus a sério, é que leva a obra de Deus a sério. O povo de Deus é aquele que leva as coisas de Deus a sério. Então aí vai ter bênção, né? Vai ter bênçãos aqui nessa vida e vai ter bênçãos lá em cima. Né? Teve coisas aqui, né, que o Senhor falou comigo muito importante. Eu comentei, então não vou comentar, porque isso eu não posso comentar em rede social. Mas tu viu que eu falei antes, né, sobre o que Deus falou para mim, né, que eu tinha que mudar para Ele poder me abençoar, né? E aí eu mudei, né? Tinha algo, né, em relação ao meu trabalho, minhas vendas, que algo que Deus queria que fizesse ali uma alteração, né, para que Ele pudesse me abençoar, né? E eu fiz essa alteração, eu fiz conforme o Senhor me ordenou, conforme o Senhor falou comigo, né? E Deus, Ele começou a me abençoar, irmãos, no meu trabalho, né? Agradeço a Deus, né? Porque Deus só nos abençoa na obediência, pastor. Na obediência. É aí que eu vejo, sabe? Na obediência, né? Deus falou assim, eu vou te abençoar, mas eu quero que tu pare com determinada prática no teu trabalho, que tu sabe o que é, verdade, né? Até nós estávamos comentando aqui, né, pastor, sobre o nome Pode de Jesus, falar. né? O nome de Jesus, meus amados, ele tem poder. Oh, Jesus ele tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para transformar nós. Mas isso é se nós ter vida com o Espírito Santo de Jesus. Escuta. Isso que se nós ter vida com o Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós não ter vida com o Espírito Santo de Deus, não ter vida com o Senhor Jesus Cristo, não ter testemunho com o Senhor Jesus Cristo, não ter caráter com o Senhor Jesus Cristo, como é que tu vai expulsar o demônio? Fala tudo, pastor. Não tem como tu expulsar o demônio só usando o nome de Jesus. Porque até tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Porque até, senão tu não expulsa porque demônio até o nenhum. inimigo, glórias a Deus, ele conhece a palavra do Senhor. Ele sabe se tu tá, ele te conhece teus caminhos, inimigo. Ele sabe onde é que tu anda, ele sabe o que tu faz. Por isso que se tu for expulsar em nome de Jesus, tu tem que pensar em duas vezes. Tá aqui, ó, te vendo. Tu tem que pensar em duas vezes, irmão, porque tu tem que pensar que o inimigo é espírito, ele não é carnal. O inimigo, ele só toma um corpo de uma pessoa, mas tu tem que pensar, irmão, antes de expulsar ele, que ele é inimigo, que ele é espírito também. Ele não é em carne. Sabemos que o apóstolo Paulo disse, comentei de falar, que a nossa luta não é contra a carne nem coisa, então tu não vai achar um espírito em carne. Tu vai achar ele se encarnando numa pessoa, usando uma pessoa. Mas tu não vai achar ele vestido de uma pessoa com uma cara feia, morto, andando por aí. Não, ele está em espírito, meu amado. Tem que saber que ele sabe o que tu faz. Então, se tu pensa duas vezes antes de tu expulsar pelo nome de Jesus de uma pessoa, vê o que tu está fazendo. Vê se tu tá mesmo na presença do Senhor, porque o inimigo não tem medo do nome de Jesus. Para quem não tem caráter do Senhor Jesus Cristo, para quem não anda nos estatutos do Senhor Jesus Cristo. Ele só tem medo do nome do Senhor Jesus Cristo daqueles que andam na presença do Senhor, para aqueles que têm caráter na presença do Espírito Santo de Deus, para aqueles que fazem a obra do Senhor Jesus Cristo. Esses daí não precisa nem chegar perto. É só ele dizer, sai em nome do Senhor Jesus Cristo, ele já cai por terra, porque eles conhecem a autoridade que está naquele homem. Satanás conhece o que está em ti, meu amado irmão. Ele sabe se tu é filho de Deus. Ele sabe se tu está fazendo a obra de Deus. Eu quero deixar essa palavra, meus amados, e também quero comentar, evangelista, rapidinho aqui. Pode falar. Sobre os filhos, né, de 7, se eu não me engano. Eles vinham expulsando também o demônio, imitando o Jesus de Paulo. Mas quando eles se depararam com um homem de processo de inimigo, o inimigo usando aquele homem disse, Paulo eu conheço, mas Jesus também, mas quem é vós? O inimigo não conhecia aqueles jovens, irmão. Porque eles não vinham fazendo algo do coração que Paulo fazia. Eles não vinham fazendo o que Paulo fazia. Paulo expulsava pelo nome de Jesus, mas andava fazendo as obras de Jesus, andava curando pelo nome de Jesus, andava nos estatutos de Jesus. Por que ele não reconheceu aquele homem lá?
que ele disse que Paulo conhecia Jesus também? Mas quem é vós? Por que ele não conhecia aqueles homens? Aqueles homens estavam em carne pura, irmão. Estavam falando o nome de Jesus em carne pura. Nem o diabo conhecia eles. Eles nem andavam com Deus, nem andavam com Jesus. Nem com o diabo eu acho que eles andavam. Santo de Deus, eles não tinham nem com o diabo eles tinham intimidade, porque nem o diabo conhecia eles. E o diabo chegou a dizer, mas quem é vós? Nem o diabo tinha se encarnado desde tanta carne pura que eles estavam. Estava só na carne. De tanta carne que eles estavam querendo fazer algo que não era nem do inimigo e nem de Jesus. Eles estavam na carne pura, meu irmão. Não fica na carne, meu irmão. Não fica falando coisa do Senhor Jesus Cristo. Não fica botando nome só de Jesus na tua boca se tu não tem o Espírito dele. Porque aí tu vai se deparar com uma situação dessa. E não outra, pensa e pra falar que tu não dele, vai se deparar. Não pensa que tu não vai se deparar, que tu vai se deparar um dia. O Senhor um dia vai te provar para tu ver se tu é um homem de Deus mesmo ou se tu é uma mulher de Deus. Então fica aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, essas palavras aí, em nome de Jesus. É verdade, né? Inclusive aconteceu essa semana, né? Importante, ele falou agora, né? Porque o diabo conhece, né? O diabo sabe quem é quem. Né, eu fui junto com a minha esposa, né, visitar uma alma nessa semana. E ali a pessoa, ela manifestou, né, e tava só eu e minha esposa, né, se eu não tivesse preparado, né, com a unção de Deus, né, com o poder de Deus, né, porque o nome de Jesus o nome de Jesus, né, sendo pronunciado na minha boca, ele só iria ter poder e autoridade se eu tivesse intimidade com o Senhor Jeová. Se eu tivesse intimidade com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, e aquele Espírito saiu de uma forma bem tranquila e bem rápida, né? Até eu me impressionei, porque eu vejo a importância da consagração, que a gente faz monte, né? Todo domingo, a gente termina um 7 domingo e a gente começa outra de novo. Então, porque tem consagração. Eu me lembro que houve tempos que eu não fazia monte, que eu não orava muito na madrugada. Eu não tenho vergonha de falar, já aconteceu comigo. Eu não tenho vergonha, pastor, de falar, porque não adianta, eu sou uma pessoa que eu não sou mentiroso. Uma vez aconteceu comigo na cidade de Novo Hamburgo, numa igreja Assembleia de Deus. Eu estava só com o meu testemunho. Naquela época que tinha pouco tempo, que eu tinha me convertido, tinha pouco tempo, né, que Deus tinha me libertado, tinha pouco tempo que as oportunidades para pregar nas igrejas, tinha recém começado, e eu me lembro que eu fui orar para uma pessoa e aquela pessoa manifestou. Claro, eu consegui expulsar o demônio, mas deu trabalho, né? Foi trabalhoso, foi muito trabalhoso, foi muito cansativo para mim. Por quê? Porque eu ainda não estava, eu tinha mudado, Deus tinha mudado a minha vida. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha mudado a minha vida. Mas eu ainda não estava conforme o pastor está falando aqui. Naquela intimidade, naquela unção, naquela consagração, naquela oração, naquela campanha, né, de fazer monte, né? E você precisa fazer monte. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele subia com seus discípulos no monte para orar. E não precisa ser à noite também. Né? Eu tenho a minha colocação, meu ponto de vista, mas respeito a todos os irmãos, né? Porque imagina, de dia a gente já vê aqui os bichinhos bagunçando na volta. Imagina à noite, né, pastor? Verdade. Né? Nós estávamos vendo aqui agora, mas imagina à noite. Imagina de noite, né? Porque a noite é onde as trevas têm mais poder. Não sei se o pastor concorda comigo. Verdade. Né? O Senhor disse, busca enquanto é dia. Quando chegar a noite, tu não esteja força. Nós temos força quando chegar a noite, né, evangelista? Sim, as trevas, o mal, ele tem mais poder. Na noite. Ele tem mais domínio à noite. Por que você acha que Deus incomoda tanto o servo de Deus, o ungido de Deus, o cristão? Eu não sei se contigo é assim, tu tem a tua vida com Deus, tua intimidade com Deus, mas comigo é assim, Deus não me deixa dormir, enquanto pelo menos eu não fizer umas 3 orações na madrugada. Aí ele diz, agora tu vai dormir. Agora eu vou te abençoar e tu vai ter um sono muito tranquilo. Agora tu vai ter um sono muito bom. Agora tu vai descansar bem. Agora eu vou cuidar de ti. Por que Deus clama para nós? Clama não, né? Nós temos que clamar. Por que Deus pede para nós orar na madrugada? Porque na madrugada, irmão, você não tem noção o que é feito na madrugada, né? Irmão, tem muita coisa sendo feita.
na madrugada coisa do mal, coisa maligna para destruir casamentos, para destruir relacionamentos, para destruir famílias, né? Para destruir lares, empresas, né? Porque nós temos nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos cristãos que têm suas empresas, né? O diabo luta contra a empresa dele, né? Para ele não gerar emprego, né? Para os seus irmãos em Cristo, né? Para ele não gerar emprego, para não ajudar, não apoiar os seus irmãos em Cristo. Então nós precisamos, né? Na madrugada nós temos que estar em casa, né? Na noite nós temos que estar em casa em oração, junto com a nossa família, junto com a nossa esposa, né? E durante o dia estar no monte, orando, consagrando, jejuando, né? Estando em jejum, desde que acorda, para vir no monte, né? Estar em jejum, né? Para que você seja cheio de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. E não abra a igreja por entretenimento. Não abra a igreja, né? Somente para entreter as pessoas. Ah, aqui vai cantar o fulano. Aqui vai cantar a fulana. Aqui vai pregar o fulano. Aqui vai pregar o Deltrano. Obra de Deus não é isso, obra de Deus é sério, irmão. Como o pastor estava falando, Deus está usando ele hoje. Estava falando já lá em casa, antes de vir aqui gravar esse vídeo, né? Porque um demônio, ele pode, dependendo se entra um cara forte na igreja, se entrar um homem forte, possante, um homem, né? Você sabe, forte lá. Se o demônio pegar ele, e se ele tiver com uma faca, e se ele tiver com uma arma, ele pode fazer um baita estrago dentro da igreja, né? Por quê? Porque estão abrindo uma igrejinha por entretenimento. Porque não estão levando a sério as coisas de Deus. Não estão levando a sério a palavra de Deus. E fazer a obra de Deus é muito sério, meu irmão. Fazer a obra de Deus é muito sério, meu irmão. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, né? Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Precisamos respeitar as coisas de Deus. Precisamos respeitar o Senhor Jesus Cristo. Precisamos respeitar a sua palavra, obedecer a sua palavra. Seguir os ensinamentos da sua palavra. Para nós viver uma vida abençoada. Para que aqui, ó, a salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a tua bênção. Não consagram mais o local, né? Pode falar? Não tem mais consagração no local. Acho que terminou o tempo. Eles vão ali já... Parou, 28. Tá bom. Ah, aquilo de areia, né?